Boa noite a todos. É um prazer para mim estar com vocês depois de 5 anos. Eu estive aqui em 2018, uma outra conferência da Reforma. E eu recebi o convite para falar com vocês sobre um assunto que me é muito caro. Eu escrevi um livretinho desses que param em pé, sobre a providência divina numa época muito difícil da minha vida. Mas eu não sabia que a época difícil ia chegar. Quando eu terminei, o livro foi publicado, Deus provou quão providente Ele é. Que a providência de Deus não tem a ver simples e unicamente com as coisas boas e agradáveis. Nós estamos acostumados a falar, Deus foi muito providente em minha vida, Ele me deu isso, me deu aquilo. Deus também tira isto, tira aquilo, isso é providência. Que a providência de Deus tem a ver com tudo o que acontece na nossa vida pessoal. A providência de Deus tem tudo a ver com o que acontece na história do mundo. Tudo é providência. Depois da criação é só providência. Se Deus salva, é providência. Se Deus guarda, é providência. Se Deus nos dá perdas, é providência. Nada escapa desse controle absoluto que Deus tem de todos os atos que acontecem na história. Tá? Então este é o ponto que nós vamos trabalhar nesta noite. Quantos aqui são funcionários públicos? 1, 2, 3, 4, uma meia dúzia. Obrigado. Eu não sei se vocês gostam de ser funcionários públicos. Aqui disseram que não. Mas vocês vão ser funcionários públicos. Aliás, são, ainda que não saibam disto. De que Deus escreve a história de antemão. Deus é o grande arquiteto do universo. E arquiteto é aquele que faz uma obra, mas antes de fazê-la, ele desenha tudo e faz tudo como ele quer que saia. Então, mais tarde ele constrói, mais tarde ele executa o seu plano. E em teologia a gente chama o decreto de Deus. Deus decretou antes da fundação do mundo todas as coisas que haveriam de acontecer. E Deus faz com que elas aconteçam no decorrer da história. Tudo isso é providere. É Deus prover antecipadamente. É Deus exercer governo sobre o mundo. Muitas pessoas na igreja mal formadas pensam que Satanás tem muito a ver com os males do mundo e é que dele vêm os males. Não. Eu vou mostrar já que Satanás é instrumento de Deus para trazer males. Mas os males vêm de Deus. As dores vêm de Deus. As curas vêm de Deus. Os desastres vêm de Deus. Mas o socorro vem de Deus. Vocês acabaram de cantar Castelo Forte. Castelo não é só o lugar de baile, o lugar de festa. Castelo é o lugar onde a gente se refugia. É a fortaleza nossa. E a Bíblia diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente nas festas de aniversário, não é? Socorro bem presente nas horas de tribulações. Tá? Então, Deus tem todo mundo na mão. Como eu disse, todo mundo é funcionário do governo divino. 3 famosos, eu vou dar exemplo rapidamente de 3 famosos reis da antiguidade ligados à Escritura, que embora odiassem a Deus, embora fizessem coisas terríveis contra Deus, eles eram funcionários, eles não sabiam disso. Eles trabalhavam para Deus. O tio Nabucodonosor, Ciro, rei da Pérsia, e Senaqueribe, rei da Síria. Alguém lê na Bíblia, por favor, Jeremias 27, 6 e 7, bem alto. Quem for ler, come feijão aí, bem alto. Jeremias 6 e 7.
o rei da Babilônia. E como é que Deus chama ele? Meu servo. Meu servo. Isto é, alguém que está à minha disposição. É alguém de quem eu vou me servir. É uma pessoa que eu vou usar para fazer uma coisa muito agradável. Para fazer uma coisa muito terrível, na verdade. Deus queria arrasar com Israel. E Deus usou um servo desobediente, um servo mau, um servo violento, um rei que se achava dono do mundo, e na prática ele era, porque o reino de Babilônia tinha um governo sobre grande parte do mundo conhecido de então. Vamos lá, continue. O verso 7. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Ele vai fazer, mas ele vai pagar. Ou seja, ele vai escravizar nações, mas vai chegar a vez dele. Eu não tenho tempo para contar a história do Nabuco, é muito joia. A história dele é fantástica. Um rei soberbo, um rei orgulhoso, que Deus fez como é que é? Ele comer grama, pastar. Ele pastou por causa do seu orgulho. Ele destruiu Judá, Israel, ele destruiu o Egito, ele destruiu todos os países naquela região, no seu avanço em direção ao sul. Ele matou todo mundo, ele cercou a cidade de Jerusalém por 2 anos, ele fez todo mundo morrer de fome. Na verdade, as mulheres vão se escandalizar com o que eu vou dizer aqui. O cerco foi tão grande, o cerco foi tão violento, forte, que não entrava comida, não saía comida, não entrava água, não saía água, e a comida foi acabando. E sabe o que as mães fizeram? Elas mataram os seus filhinhos, ou os que morriam de fome, e comiam a eles. Tudo isso é causado por Nabucodonosor. E Deus o chamou de meu servo. Ele não sabia disso, ele estava a serviço de Deus. Provavelmente, se ele soubesse de antemão, ele se recusaria a fazer o que Deus queria, mas ele era contra todas as prescrições divinas. E ele fez, para não falar feio, ele fez o Deus A4, o diabo A4. Ele causou estragos violentíssimos, coisas muito tristes ele fez. E por detrás do Nabuco tinha um rei maior do que ele. Tinha Deus. Servo é aquele que executa a vontade do seu Senhor. Vocês são servos de Deus, eu creio, mas vocês são servos alegremente, vocês gostam dos preceitos dele, pelo menos eu suponho. Vocês obedecem no tal. Esse tipo de servo não, ele nem sabe que é servo, ele nem sabe que está à mercê de Deus, ele nem sabe que está a serviço de Deus, ele é rebelde contra Deus, até que Deus fisgou ele pelas guelras dele e o trouxe de forma violenta, e ele ficou anos vivendo como se fosse um animal, comendo grama, comendo coisas que animais comem. Deus o humilhou. Quando Deus trouxe-o de volta, Deus fez com que o entendimento voltasse a ele outra vez, porque ele tinha não somente penas, mas ele tinha unhas de animais. Ele era um perfeito animal nos anos em que ele ficou debaixo da ira divina. Ele voltou aos sentidos novamente, e ele parece que virou crente. Ele disse: não há nenhum Deus como o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego.
Ele não ficou crente coisa nenhuma, mas ele capitulou diante de Deus. Sabe o que é capitular? É você dobrar-se sem ter como agir de outra maneira. Ele simplesmente sobrou diante do poder do rei maior. Mas se você ler um pouquinho atentamente, você vai pensar que ele virou crente. Não virou, não. Porque o filho dele fez a mesma coisa, a família dele se tornou, permaneceu incrédula, e não há notícias mais depois dele assumir o reinado novamente. Bem, eu tenho que andar, que tem muita coisa que ler. Outro rei é o Ciro. O Ciro é o rei da Pérsia. Pérsia foi aquele reino que vingou. A vingança dele veio contra a Babilônia. Deus pega o rei da Babilônia, massacra Israel. Depois pega um outro rei e massacra o rei da Babilônia. Veja, você está com a Bíblia aberta aí? Abra em Isaías 44. Você canta alto com o microfone, eu quero ver você falar agora. 44 de Isaías, verso 28. Tem um texto grande, mas eu vou ler só esse. Que digo Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e no templo será fundada. Primeira coisa, como é que Deus chamou ele? Meu pastor. Meu pastor. E depois? Cumprirá tudo que me apraz. Tudo que eu designar, tudo que eu ordenar, tudo que me agrada, ele vai fazer. E agradar a Deus é arrebentar com Nabucodonosor. Tá? Tudo que, continue, tudo que ele fala, tudo que me apraz. E também de Jerusalém, será edificada. Lembra, Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém, destruiu os palácios, destruiu o templo, o primeiro templo ele destruiu, foi construído por Salomão, destruiu, continue. E do templo será fundado. Isso, foi Ciro que mandou 2 caras para reconstruírem o templo, quem se lembra? Esdras e Neemias. Tudo que o outro tinha desfeito, ele refez. Mas ele é o meu pastor. Ele vai fazer tudo que me agrada. Tudo que me apraz. Deus tem o coração do rei nas suas mãos. Eu vou ler o verso já. Tem um outro cara aqui, outro rei famoso, chamado... é o rei da Assíria, Senaqueribe. Ele fez isso com o reino do norte, com as 10 tribos do norte de Israel. Ele fez o diabo a 4 também lá, ele pintou e bordou. Deus pegou ele de jeito. Mas ele também era servo de Deus, servo do Altíssimo. Capítulo 10 de Isaías, alguém leia. 10 de Isaías, 5 e 6. Rapidinho. Ai da Síria, cetro da minha... Lembra, rei usa um cetro para mostrar a sua autoridade. Eu vou mostrar a autoridade minha através de Senaqueribe, porque ele vai usar o cetro que vai expressar a minha ira, cetro da minha ira. A vara, o cetro dele vai ser instrumento onde eu vou soltar todo o meu desagrado, cetro do meu furor. Continue. E a nação ímpia é Israel, as 10 tribos do norte. Você sabe uma coisa curiosa? Deus dá ordem. É uma maneira de falar. Deus dá ordem sem dizer uma palavra.
Deus dá ordem sem dizer nenhuma palavra. Senaqueribe não conhecia Deus. Deus nunca mandou profeta nenhum para Senaqueribe. Mas eu dou ordem, eu vou mover o coração dele. Eu vou inclinar o coração dele para fazer o que é do meu agrado. Então, irmãos, Senaqueribe, Nabucodonosor, Ciro, com nomes diferentes, eles são servos do Deus Altíssimo, para cumprir os desígnios previamente feitos da vontade do Senhor de toda a terra. Então, eu quero que vocês vejam algumas coisas aqui. Deus é a causa primária de todas as coisas, ou primeira. Nós, os homens, somos a causa secundária. Deus se serve de nós. Obrigado. Deus se serve de nós. Ele instiga o nosso ser interior a fazer o que Ele quer que nós façamos. E então nós fazemos exatamente do jeito que nós queremos. Deus ordenou a Senaqueribe, e Senaqueribe pintou e bordou, ele fez coisas feias contra Israel. Mas quando ele fez coisas feias contra Israel, ele estava fazendo exatamente o que ele queria. Ele não sabia das ordens divinas, ele não sabia das inclinações às quais Deus o levou a agir. Ele não sabia disso. Ele fez exatamente o que ele queria. Em fazendo o que ele queria, acabou fazendo o que Deus tinha determinado. Você tem que compreender assim, existe a causa primária e a causa secundária. Deus é sempre a causa primária. Nada acontece sem Deus. E nada acontece sem alguém de quem ele se serve. Que são chamadas causas secundárias, tá? Eu quero trabalhar agora. Não vai apitar, não? Eu volto mais tarde a isso, mas deixa eu adiantar já. Veja Provérbios 21, alguém leia. Provérbios 21, 1. Aproveitando a história dos 3 reis que eu contei muito rapidamente aqui. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ribeiro de água, você sabe que faz aquelas curvas, quando você anda de avião, você olha lá para baixo, aqueles rios dão volta, né? Dão volta. É como ribeiros de água nas mãos do Senhor. Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Deus inclina o coração do rei. Todas as autoridades, sobre todas as autoridades, Deus tem governo. Por que Deus controla a história? É porque Ele controla, a porcaria não funciona, é porque Ele controla o coração das pessoas. Ele controla o coração dos reis e Ele inclina o coração dos reis para onde quer que Ele queira. A causa primária e a causa secundária. Só é um termo técnico, você não precisa guardar isso, mas você guardar não faz nada de mal. Então, Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Deus conhece tudo que vai acontecer. Por que ele conhece tudo que vai acontecer? Porque ele sabe todas as coisas, mas é mais que isso. Porque ele decreta todas as coisas. E como é que ele faz com que o seu decreto seja cumprido? Tudo isso é providência, sem dúvida nenhuma. Porque Deus tem poder de controle sobre todos de quem Ele se serve. Se você está para fazer uma coisa má, por detrás de Deus, eu sei que isso não é fácil de pensar.
Mas quando você fizer a coisa má, você faz exatamente o que você quer. Ninguém comete pecado nenhum, ninguém faz nenhuma coisa má contrária à sua vontade. Todos nós pecamos porque nós queremos pecar. Você não pode culpar ninguém pelo seu pecado. Você é livre para fazer as coisas, isto é, quando eu falo livre, eu quero dizer, você não faz nada por coerção, você não faz nada obrigado a fazer o que você faz. Você peca porque você quer. Mas atrás do seu querer existe uma vontade maior que inclina o seu coração para aquilo. E se você não aceitar isso, você vai dar burro em ponta de faca. Todas as vezes que você lê a Escritura. Você não vai entender. Então, Deus é o Deus da providência. Todas as obras providenciais de Deus na vida do mundo e de seus habitantes são produto do decreto de Deus, que é o plano de Deus, para a totalidade da sua criação. A providência é a execução temporal de decretos que foram estabelecidos antes da fundação do mundo. Todos são realizados no decorrer da história. A história, portanto, diz respeito à execução dos planos do Eterno. Nada do que acontece na vida das pessoas, na vida das nações, pode ser dita serem coisas casuais, fortuitas, coincidências. Não use essa expressão nunca. Não existe coincidência na história humana. Existem decretos sendo historicamente cumpridos. E Deus tem o direito e o poder de fazer com que todas as coisas que Ele determina aconteçam. Se o meu ouvinte nesta noite é inimigo da doutrina que eu estou dizendo, este assunto poderá incomodá-lo tremendamente. É possível que você vá para casa irado com esse velhinho aqui. Você vá para casa e fala, aquele desgraçado branquelo. Mas você vai ficar uma pessoa amargurada enquanto você brigar contra o status quo. Você vai ficar amargurado quando você lutar contra o modus operandi de Deus. A teologia reformada que nós defendemos é uma teologia onde Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas. E eu espero que o seu humanismo não brigue demais contra o modo como Deus opera. Eu espero que você não fique querendo arrancar algumas páginas da Bíblia para tirar os textos que não combinam com os seus pressupostos. Eu espero que você se adeque, por graça divina, a quem Deus é. E é o que Ele faz. Não se esqueçam de que nós somos barro. E Ele é o oleiro. Ele nos molda de acordo com as suas disposições. A providência e onipotência. Deus não podia ser providente se Ele não fosse onipotente. Porque Ele faz com que tudo o que Ele decide aconteça. Ele arranja todos os elementos. Sem a onipotência, Deus não poderia fazer o que no universo que Ele criou. Tanto a criação como a providência exigem poder absoluto de Deus. Você faz planos. Eu vou ferir alguns aqui, mas como eu não conheço vocês, então tudo bem. Alguns fazem planos, vamos ter filhos. Vocês nem conseguem fazer isso. Nós fazemos planos aos montes e nós não damos conta de realizar os nossos planos, porque nos falta o que Deus tem de sobra, poder.
É a onipotência divina que faz com que ele tenha domínio sobre tudo. Ele tem controle sobre todos os detalhes e ele encaixa todos de tal forma que as suas obras são realizadas como cumprimento dos seus desígnios. E você tem que proclamar isto para as pessoas com quem você convive. Você tem que proclamar quem é o Deus em quem você crê. Em quem você crê. Você tem que contar. Eu preciso dizer uma coisa para você. Eu descobri na Bíblia que o meu Deus é assim, 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 assim. Você acredita nisso? Eu lutei muito contra isso. Hoje eu creio. Abre a boca e conta aos outros quem o seu Deus é. Essa é uma maneira de você trazer pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. Paulo fala que nós somos eleitos de Deus. Alguém lê Romanos 2:8 de 8, peraí. Efésios 2. Deixa eu achar, ver se estou certo na cabeça, já está falhando. Que fala assim: somos raça eleita, sacerdote real, nação santa. Pedro, obrigado. Obrigado. Raça eleita, real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes. Virtudes são atributos de Deus. Uma das maneiras de você evangelizar é você contar quem o seu Deus é, para proclamar as virtudes de quem? Daquele que trouxe você das trevas e botou você na luz. Então, se você quer evangelizar, não basta cantar. Não, isso é para nós gostamos de cantar, nós somos apaixonados por cantar. Nós temos que proclamar aos outros sobre as virtudes de Deus. Mas eu não sei o que falar na evangelização. Conta quem Deus é. Aprenda, reverendo, ensina esse povo aí sobre os atributos de Deus e conta sobre quem esse Deus é. As pessoas vão ficar encantadas, como um dia você se encantou. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, a não ser que você não tenha o que contar, a não ser que você não tenha saído das trevas, aí você não pode contar muita coisa. Mas se Deus chamou você das trevas para a luz, proclame aos outros esta verdade. Tem muita coisa que hoje eu não consigo terminar. Fala um pouquinho sobre oração. Deus, Ele faz coisas, mas Ele se serve até das nossas orações. Você tem que orar a Deus pedindo que as coisas aconteçam. As coisas que vocês anelam ser. Por exemplo, se você tem vida meio porquinha, meio suja, peça a Deus para Deus tirar as porquidões da sua vida. Peça muita graça para você se ver livre das suas impurezas morais. Ore a Deus. Se for desígnio dele, ele vai ouvir a sua oração. Eu ouvi uma vez, eu li no Reader's Digest, 4 coisas sobre oração. 4 respostas de Deus à oração. Primeiro, Deus diz sim. Segunda, Deus diz não. Terceira, Deus diz espera. E a quarta, estás brincando. Nós não sabemos orar, nós pedimos coisas loucas para esbanjarmos os nossos próprios prazeres. Peça as coisas de acordo com o que Deus quer dar para você. E você precisa orar com muita seriedade a respeito desta matéria. Providência e oração não são excluintes ou excludentes entre si. Ao contrário,
providência e oração completam maravilhosamente no sentido de que Deus se utiliza delas para ensinar-nos sobre as nossas necessidades, sobre o poder que Ele tem para resolver os nossos problemas, sobre o dever que nós temos de glorificar o Seu nome, prestar-lhe culto e assim por diante. Agora, alguns erros que você tem que cuidar para não cair. Primeiro erro para você não cair. Não pense que a oração serve para informar a Deus do que se passa por aqui, ou informar a Deus do que está dentro do seu coração ou do que está correndo. Deus não precisa disso, mas Ele faz questão que você diga para Ele, para você reconhecer as suas necessidades. Você não informa a Deus. Deus não precisa de informante, porque Deus é... Por que Deus sabe tudo mesmo? Mas porque Ele está presente em tudo. Os três atributos, a onisciência, onipotência e onipresença, são inseparáveis, são irmãs trigêmeas. Deus sabe tudo porque Ele determina tudo. Ele sabe tudo porque Ele está presente em tudo. Deus não governa por informação. O tio Lula, ele precisa que o seu. Ele precisa do SNI, não é? Que chama Serviço Nacional de Informação, ou a BIM, que chama hoje, para saber o que se passa nos rincões de Pernambuco, de São Paulo, da Bahia, etc, etc. Todos os homens, todos os reis desse mundo governam por informação. Deus não governa por informação, porque Deus está in loco, em toda parte. Então Ele não precisa da sua informação sobre o que está acontecendo no seu coração, porque Ele conhece o seu coração, é Ele que sonda o seu coração, é Ele que trabalha no seu coração. Mas ore. Lembra, a oração serve para alterar os planos de Deus. É isso que você ouve de vez em quando por aí. Um outro erro que você tem que evitar. Não ore. Eu lembro que numa época na igreja evangélica havia aquela história de corrente de oração. Vamos fazer uma corrente de oração e assim a gente vê se Deus muda a coisa, né? Não, isso é bobagem. Você não vai alterar desígnios de Deus, Deus não muda. Quando você resolve fazer uma coisa, a sua mulher fica enchendo o sapato, e ela demove você de fazer. Nunca aconteceu isso lá em casa? Não seja orgulhoso. Nós somos seres mutáveis, nós somos seres dobráveis. Deus, nada altera desígnio de Deus. O que Ele decidiu, Ele cumprirá. E ninguém pode impedir Deus de fazer alguma coisa. Pessoas podem nos impedir de fazer alguma coisa, mas a Deus ninguém impede. Então não ore pensando que você vai fazer uma reunião de oração, a corrente de oração, você vai fazer com que Deus seja dobrado pelo número grande de orações feitas ao mesmo tempo. O legal é que Deus ouve ao mesmo tempo, todas elas. Vocês mais velhos, aqui, aquele senhor ali, o seu Sebastião, ele lembra, no tempo que nós éramos mais moços, quando a gente queria fazer um telefone interurbano, a gente ia na telefônica, lembra? Aí lá a telefonista põe aqueles pinos, ela só podia ouvir um de cada vez. Deus ouve todas as chamadas feitas do mundo de uma vez só. Ele distingue uma da outra, Ele distingue as disposições do coração, Ele distingue as intenções do coração quando fazemos orações.
Então você não somente não vai informar Deus, como você não vai dobrar Deus. Ore porque Ele mandou, ponto. Ore porque é um dever seu, ponto. Ore porque Deus designou isto para que muitas bênçãos venham em nossa vida. Reverendo, até que hora eu vou? Aqui não tem janela alta não, né? Se alguém subir na janela... Os instrumentos, eu vou falar um pouquinho sobre os instrumentos da providência. Isto é, de quem Deus se serve. Tem várias coisas. Abra a Bíblia em Daniel 4. Daniel 4, alguém leia 35. Eu vou mostrar que Deus se serve de seres angelicais e de seres humanos. Leia lá. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa meter a mão e lhe dizer que fala. Todos os anjos são instrumentos de Deus, sejam eles bons, sejam eles maus, sejam eles santos, sejam eles caídos. Deus, aqui nesse texto, a expressão exército do céu é referência a anjos. Tá? Deus opera com o exército do céu e Deus opera com os moradores da terra. E não há ninguém que impeça Deus. Lembra? Agindo eu, vocês sabem, né? Mas às vezes você pede para Deus não fazer as coisas que você não gosta. Às vezes você pede para Deus não tirar a pessoa que você ama. Você briga com Deus. Você ora querendo que a sua vontade seja feita. Você não ora humildemente. Senhor, eu queria muito que minha mãe ficasse mais anos comigo. Mas quem controla és tu? Quem é o boss, quem é o chefe, és tu. Se a minha mãe morrer, consola-me. Mas não me deixa nunca brigar contra ti. Mas Deus se serve dos seres celestiais. Tem exemplos aqui, vamos ver se dá tempo de dizer. Abra para mim aí. 1 Reis 22. Mas isso aqui é de matar. 1 Reis 22. Alguém leia para mim, 19 a 23. Eu vou interrompendo você enquanto você lê. Vamos lá. 1 Reis é a história do rei Acabe. Deus usou anjos maus para cumprir os seus propósitos providenciais neste mundo no tempo dos reis maus de Israel. E é o caso de anjos maus que operaram no tempo do rei Acabe. Deus acabou com Acabe. Quer ver? Veja lá, 19 a 23 de 1 Reis 22. Alguém, voz alta, vamos lá. Isaías prosseguiu. Houve coisa a palavra do Senhor. É o 19? 23, 22, perdão, 19. Isaías prosseguiu. Houve coisa a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Veja, Deus no trono, uma turma desse lado, outra turma deste lado. E a Bíblia mostra em Apocalipse que tem bilhões de anjos. Quando você ouvir a expressão milhares, de miríades de miríades, bilhões. Tá? Então, ele tem ao seu lado uma turmona, outro lado outra turma. O Senhor, quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote? Eu quero que Acabe seja enganado. Quem é de vocês que vai? Olha lá. Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu em espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu vou fazer isso. Eu vou enganar. Perguntou o Senhor: por quê? Respondeu ele:
Olha, ia fazer um estrago desgraçado. Vamos lá. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Esse é o Senhor, pôs espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Esse é o Deus de vocês? Não é o Deus de muita gente. Meu pai, antes dele morrer, ele tornou-se um crente sério no finalzinho da vida, mas antes, eu ensinava essas coisas, e ele falava: meu filho, esse não é o meu Deus. Ele brigava com Deus. É possível que entre vocês tenha gente assim. Mas esse Deus é Senhor absoluto de tudo e de todos. Ele tem controle sobre tudo. Quando Ele quer que alguma coisa má aconteça, Ele arranja quem faça. Tá? Guarde, ensine aos filhos de vocês quem o Deus é. Tem muita coisa aqui. Era propósito de Deus fazer com que Acabe fosse enganado pelos seus profetas, porque havia confusão entre os profetas sobre esta matéria. Deus então toma o propósito de arranjar anjos que se dirigissem aos profetas do rei Acabe para enganá-lo. Lembre-se de que nas obras providenciais de Deus incluem os atos maus dos homens e dos anjos. Se um dia puder falar sobre isso mais tarde, ok. E diante da proposta divina, houve um anjo voluntário que se apresentou para a tarefa de enganar os profetas de Acabe. Perceba que esse anjo é um espírito, como espíritos são todos os anjos, sejam eles bons ou maus. Aí vai longe, dá para comentar o texto, mas eu não tenho tempo. É este Deus que causa as coisas mais loucas deste mundo, mas quando os homens fazem as coisas loucas, eles fazem obedecendo aos ditames da sua própria inclinação pecaminosa. Foi o que eu disse agora há pouco. Quando você comete um pecado, ninguém força você a fazer o que você faz. Você faz exatamente porque quer. Deus predispõe o nosso coração para alguma coisa e nós fazemos aquilo para o que o nosso coração foi predisposto. Mas Deus é o responsável último do mal do mundo. É isso mesmo. E Ele assume isto. Ele não tem restrições a isto. Então eu espero que você conheça um pouquinho melhor do seu Deus. O reverendo Thomas, ele disse para mim, eu quase não acreditei, mas ele disse que ele leu 10 vezes esse meu livro sobre a providência. Pelo menos leiam 9. Vocês precisam conhecer esse assunto, é bom demais. O que eu estou dizendo aqui está aqui. Não estou dizendo nada diferente. Vocês precisam conhecer quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos conhecer. Para que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus usa seres humanos. Deixa eu falar aqui de pessoas comuns. Abra 1 Reis 17. Deus usa pessoas comuns que são servas dele, pessoas de quem ele se serve. Não somente pessoas como reis, autoridades, Deus usa, mas usa pessoas da vida de cada dia. E um exemplo é desta mulher aqui, 17:9. Alguém leia. Deus falou para Elias: Expõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher de mundo, que te dei comigo. Você não vê em lugar nenhum Deus falando com ela. Eu ordenei àquela mulher que te dê de comer. O que ordenei significa? Eu determinei, eu vou inclinar o coração dela para fazer exatamente como eu quero.
essa mulher vai ser o meu instrumento para dar de comer a você, profeta Elias. Aí o texto continua, tá? É irônico que Deus tenha se servido de uma pessoa tão pobre para socorrer Elias. Deus podia achar um mais riquinho para ajudar o Elias, né? Uma pessoa mais abastada para socorrer o Elias. Veja a providência extraordinária de Deus para a viúva mediante a instrumentalidade de Elias, nos versos subsequentes aí. Deus ordena o acontecimento. Quando eu falo, vá fazer isto, Deus não falou para ela. Alimente Elias, Deus não falou para ela. Ordenar significa inclinar o coração dela para fazer o que tem que fazer. Isso aqui é muito belo. Veja a providência do outro lado. Ela deu para comer Elias, botou ele num quartinho no andar de cima, e acabou o quê? Você lembra? Acabou o azeite dela. Através de Elias, Deus supriu ela por tempo sem conta. Deus deu a ela o que ela não receberia, não fosse a obra providencial de Deus. Deus usa animais para isto, seres irracionais. Veja aí mesmo, 1 Reis 17, 1 a 7. 1 Reis 17, 1 a 7. Elias estava vivendo num tempo de muita dificuldade. Fome e seca haviam sido determinados por Deus para aquela época. Está no verso 1. Então Deus se dirige ao profeta dizendo que para ele ir até a fronteira do Jordão. E ali havia um corguinho, uma torrente, onde Elias podia matar a sua sede, mas não havia alimento. As obras providenciais de Deus são uma expressão do seu decreto, verso 4, alguém lê. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos, e ali mesmo sustei. Eu ordenei a quem? Os corvos entendem conversa, falar de palavras como essa que eu estou dizendo aqui? Não. Os corvos não são crentes, os corvos não obedecem a Deus, as palavras de Deus, os preceitos de Deus, mas eu inclinei a natureza de um corvo para levar comida para você. O que ele é? Quem foi que ele falou? O corvo come o quê? Carne podre. E ele catou um filé e levou. Eu me sirvo de quem eu quero. Eu me sirvo de reis, eu me sirvo de profetas, eu me sirvo de anjos bons, de anjos maus, eu me sirvo de animais irracionais. Eu me sirvo de árvore. Deus se serve de todas as coisas, tudo, nada fica fora do domínio de Deus. Deixa eu falar um pouquinho. Alguém leia para mim? Atos 16, 26. Isso está no Novo Testamento. Atos 16. Deus usa os fenômenos da natureza, como o vento, terremoto, por exemplo, para o cumprimento dos seus propósitos providenciais. Alguém leia para mim aí? De repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias por todo. Que coincidência aquele terremoto naquela hora, né? Não existe isto, não existe casualidade. Deus controla os terremotos e Ele faz o que quer para que propósitos santos seus sejam cumpridos. Quando você vê no jornal, aqui deve ter jornal, como lá em São Paulo, às vezes vem direto de lá, às vezes daqui da região mesmo,
E vocês vão para aquela mulher ou aquele homem, mas é mulher. A mulher é mais bonita do que homem, né? Falando sobre o tempo. Está vindo uma tempestade, assim, 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 vai passar por aqui, por ali, por lá, tá? Vocês veem isso sempre. Eles levam em consideração as situações barométricas, pluviométricas, tudo para dizer, vai passar em tal lugar, porque as nuvens vão empurrar isso. Balela. A Bíblia diz que Deus sopra as nuvens, que Deus empurra as nuvens. Aqui, o que falou aí? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Salmo 135, 7. Deus levanta os ventos com furor para operar maravilhas, assim como Ele faz os ventos cessarem operando com isso também maravilhas. É Salmo 135, 7. Faz subir os relâmpagos para a chuva e faz sair o tempo dos seus reservatórios. Ele que é o chefe, quem manda é Ele. Claro que Ele se serve de leis naturais que Ele estabelece. Ele se serve de leis físicas para que o vento vá, para que a chuva venha, para que os reservatórios se encham ou se esvaziem. Ele se serve de leis, mas Ele quebra as leis que Ele cria. Ele faz com que os ventos saiam dos seus reservatórios. Sim. Quando você ouve um terremoto ou um tufão lá no sul agora, né, destruindo coisas feias. Eu morei nos Estados Unidos e lá na Flórida tem no ano tem muitas vezes terremotos que acabam com tufões que acabam com algumas regiões lá da Flórida. E o pessoal fica dizendo assim, onde é que estava Deus? Quando as duas torres caíram, lembra? Em 2001? Onde estava Deus que deixou 2.800 pessoas morrer? Isso é parte dos desígnios divinos. Ele se serve de um safado, de um piloto que fez com que o seu avião atingisse a torre. Deus está sempre no lugar dele, certo, comandando o universo. Esse é o Deus de vocês. Esse é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos proclamar. Proclamar o quê que eu disse agora há pouco? As virtudes dele. Porque se ele chamou você das trevas para a luz, esse é o maior milagre que pode acontecer, porque você era um desgraçado de um cego, você era um desgraçado de um incrédulo, e era mesmo. Você se lembra desse tempo? Que você gozava dos crentes, que você gozava da igreja, que você zombava do evangelho. Hoje vive com a Bíblia debaixo do braço. Hoje você fala, ó Senhor, quanto te amo. Não faz isso? Deus inclina o coração nosso. Seja Deus bendito, hoje e para sempre. Amém. Amanhã eu vou mexer num pepino maior. Amanhã às 9h30? 9h30. Eu vou trabalhar sobre o concursos de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar mais uma canção com o grupo de louvor. Depois nós vamos orar e encerrar.